Olá, começa agora Verso Paulista, o programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar a Gilda Fleury, diretora do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Comunicação, Capacitação Profissional e Empresarial. É um prazer recebê-la, Gilda. O prazer é todo meu, Alessandra. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos os telespectadores. Agora, Gilda, você trabalha muito com comunicação empresarial e protocolo também. Eu queria começar falando um pouquinho sobre essa parte empresarial. Qual que é a postura que um profissional hoje ele deve ter dentro de uma empresa? Existem algum tipo de regras que devem ser adotadas, Gilda? Não resta a menor dúvida. Inclusive está se mudando muito o termo etiqueta, certo? Etiqueta social que a gente usava muito nos idos tempos para a postura empresarial, que é o comportamento da gente que reflete no conceito e na imagem da empresa, certo? Então, engraçado que o brasileiro, todos os estudos que levam, hoje mesmo eu estava fazendo uma palestra sobre isso, certo? Então, era hábitos e costumes dos povos e a diferença entre nós brasileiros e nós latinos, vamos chamar assim, é muito grande. Nós somos táteis. Então a gente 2 minutos depois está conversando com a pessoa e de repente está com a mão na coxa já da pessoa, na verdade encosta e toca. Nós falamos muito alto, a gente ouve o celular muito alto, a gente conversa no celular o tempo todo. Você vai almoçar com uma pessoa, isso jantar, quando você vai ver, está no celular. Cada vez mais as pessoas elas não estão nem se comunicando. Você vai para um restaurante, você não vê o pai falando com uma mãe ou o filho, nada, as pessoas estão no celular. Isso é uma falta de educação, não é? Não resta a menor dúvida. Tá? Eu até daria hoje em dia uma definição para o celular. O celular é um instrumento que, na realidade, afasta quem está do lado e aproxima quem está longe. Porque é uma coisa terrível. Vocês devem concordar comigo. A gente vai almoçar com alguém, vai jantar com alguém ou conversa com alguém, nada, absolutamente nada. O assunto não flui. É o celular, é o ticket do celular, né? Que ele faz tim, 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 você já fica curiosa. É terrível. Verdade. Então, isso, na realidade, gera uma postura totalmente inadequada. Não só aqui no Brasil, não só na empresa, mas no relacionamento global com todos os povos. Em relacionamento pessoal também, pessoal né? também, não resta em nada. casa, às vezes está no meio de uma conversa, alguma coisa, alguma discussão, de repente você para, interrompe aquilo, esquece porque é mais a pessoa, importante, né? E aí você vai ter o foco com o celular, né? O celular é terrível. Agora, a senhora estava falando então sobre o comportamento do brasileiro. Dá pra gente fazer, enfim, se existe algum estereótipo, alguma coisa, de que forma o brasileiro se comporta? Quer dizer, é muito gestual, o brasileiro ele é um pouco, digamos assim, parece que ele te conheceu já há muito tempo, Exatamente. Ele acabou de te conhecer, não há um certo constrangimento, né? Nenhum. O brasileiro, ele é o contrário. A gente chega a assustar, às vezes, as pessoas. E principalmente agora, que a gente está tendo cada vez mais relacionamento com os outros. A Copa está aí do lado, não é verdade? Quantas comitivas nós vamos receber? Será que, na realidade, esse pessoal que vem aqui está acostumado como nós fazemos? Precisa parar nas faixas. Certo? Os estrangeiros, na realidade, colocam o pé na faixa porque eles sabem que o carro vai parar. Os nossos veículos vão parar, Alessandra? Não sei. Não tenho a mínima noção. Porque o pessoal, hoje em dia, na realidade, ele invade, não é? Então, a gente fala muito alto, a gente usa o celular, a gente toca muito nas pessoas. Então, tudo isso acaba assustando muito, certo? E eu acho que precisaria estar um pouquinho menos. Não precisa ser totalmente fechado, como alguns porque o povos brasileiro são. ele não é formal, né? A gente não já é tem uma formal, característica de informalidade, e que é gostoso, né? não é? É gostoso. Eu acho que chega até a ser simpático em determinado ponto, mas você também não pode ultrapassar aquela barreira, limite, né, não, Gil? o limite não. Existem certas palavras também que você não pode falar para os outros, não é verdade? Então, o brasileiro, às vezes, ele quer ser sincero e fica sincero demais. Tá? Então, os outros povos, não, eles se assustam com essa sinceridade. Tá? Então, você está gorda, em hipótese nenhuma. Claro, certo? isso é deselegante falar, às vezes né? A pessoa não fala você está Normal. gorda, não fala, mas você vai comer uma sobremesa e fala assim, mais um? Você não falou que está de regime? Vai comer mais um quindim? Isso é uma coisa, sabe? Não pode. Isso daí eu vi outro dia.
Tá? E eu luto com o regime. Então você sabe que eu fico assim me policiando, sabe? Olha, não pode comer mais um quindim porque alguém vai falar alguma coisa. Sabe? Mas as pessoas falam, elas têm falam muito, sempre, certo? Então, na realidade, no mundo profissional, a gente acaba invadindo. Ou se você vai beber uma caipirinha ou qualquer coisa, um copo de vinho, uma taça de vinho, a segunda... Sabe? Então, são certas coisas, são certas conversas que não dão para ter na mesa de jeito nenhum. Tem outros povos que não, eles não invadem nesse ponto. Então, se a pessoa quer beber 2 taças de vinho, deixa. Se quer comer um quindim, é problema dela. Não é verdade? Claro, você não tem que se interferir a esse ponto. Né? E essa postura eu acho que é muito importante, certo? Para dar limites. Que aí você convive bem com a pessoa, não é verdade? Agora, dentro de uma empresa, só voltando um pouquinho, de que forma que as pessoas elas devem se comportar? Primeiro, na parte de roupas, né? De vestimentas. Existe imagino, um limite, né? Tem pessoas que colocam um decote muito avançado, uma saia curta. Como é que estabelece Tem isso, empresas Gilda? que eles chamam, o que a gente chama de code dress, né? Que é um código, na realidade, de vestimento. E que é proibido, certo? Proibido, entre aspas, logicamente, tudo que invada as pessoas. Então, a calça muito justa, a calça muito baixa, porque tem uma parte do corpo da gente que é feio em qualquer um. Então, aquela calça comprida muito baixa, jeans, com a blusa muito em cima. Que fica Deixa eu te contar uma coisa né? engraçada. Uma vez eu encontrei uma pessoa que estava trabalhando desse jeito e atrás ela tinha uma tatuagem escrito: "Meu amor mora aqui". Mas como é que pode, na realidade, ter uma tatuagem dessa numa empresa, sabe, de primeiríssima linha? Então não dá. Aí invade, na realidade, as pessoas, porque fica todo mundo olhando. Decotes muito abusivos, transparências, regatinhas muito pequenas demais, muito justas. Isso daí não é, na realidade, o código de vestimenta correta. Então... você ser um pouquinho mais discreta, melhor. Cabelo também, certo? O cabelo tem que estar bem cuidado, as unhas bem cuidadas, o perfume não pode ser muito doce, muito forte, né? invasivo. A maquiagem, sim, tem que se maquiar, mas não pode ser uma coisa muito agressiva. Não, maquiagem pra noite, né? Não maquiagem de brilho. Exatamente. Né? Então, existem limites. Então, tudo que invada as pessoas... tem que ter um breque. Agora, contra a tatuagem, o piercing, hoje em dia, na realidade, não existe. Porque todo mundo é tatuado, tem alguma coisa. Agora, depende do lugar, você não vai, sabe, com aquela tatuagem mostrando todo. No campo que eu trabalho, protocolo e cerimonial, você vai receber uma visita oficial com "Meu amor mora aqui", assusta, não resta a menor dúvida. Piercing também, certo? Então, limites para piercing. Às vezes você pode usar o piercing em casa sem problema nenhum, ou na sua vida social, mas naquela empresa, naquele momento, talvez não seja o adequado. Então, esses limites, na realidade, a gente estabelece muito na postura empresarial. Agora, tem algumas empresas que, por exemplo, na sexta-feira, elas acabam liberando, digamos assim, um traje. Vamos falar um pouquinho dos homens também, né, Gilda? Perfeito. Quer dizer, você não pode também, acho que com traje de bermuda. O que seria esse traje que eles chamam de casual? Normalmente nas sextas-feiras, né, que eles chamam do casual day, que é o dia mesmo casual, que você pode ir agora, com limites. Certo? Shorts, nem pensar. Mini saia, logicamente que não. Então vamos entrar dentro dos homens, como você tinha falado. Bermuda, em hipótese nenhuma. Tá? Não é. Agora, um jeans decente, sem problema. Agora, não vamos usar o jeans que, como tem muito na moda, aquele inteirinho rasgado. Certo? Então, dentro desse dia que você fica muito à vontade, dentro do limite normal. Certo? Camiseta para homem. Camiseta, regata, tipo regata, sem manga. Certo? É uma coisa que não combina, certo? É a mesma coisa que camiseta regata numa mesa de refeição, sabe? Comida não combina com pelo, sabe? Fica muito feio demais, não é verdade? Então, na praia, tudo bem. Agora, na empresa... Na empresa não tem como. Limite. Tem que ter uma outra postura. Isso, a senhora acredita que acaba prejudicando a parte profissional desse funcionário? Não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida. Até porque eu sempre acho que a postura empresarial, então, esse código, na realidade, das roupas, você se sentir bem, te dá uma segurança, certo? Maior. Então, eu estou bem, porque a gente sabe quando a gente não tá bem, né? Às vezes você tá até bem, mas não para aquela ocasião, não é adequada, né? Todo mundo, acho que já teve um erro na vida de roupa. Tá? Vou contar um meu para você que é muito engraçado. Eu recebi uma vez um convite para jantar na casa de uma autoridade. Acontece que eu não recebi o convite, eu estava viajando. Então, me passaram, na realidade, o telefonema. O que você acha para jantar? Logicamente que eu fui ultra bem arrumada, meu marido foi de terno, etc. Era, em junho, era uma festa caipira.
Quer dizer, não passaram essa informação. Então estava toda arrumada, um salto desse tamanho, etc. E tinha fogueira, sabe? Eu falei, meu Deus, ou parece que você está exibida, ou você está péssima, porque você não pode seguir a população todinha que estava ali, todo não era aquela roupa adequada. Não era a roupa adequada. Então, o contrário também, certo? Então, quando você está muito bem vestida numa festa, muito esporte, terrível. Quando você está mal vestida em um local... Tem esse outro lado também, como quem vai, por exemplo, de blazer num churrasco. Exatamente. Não é adequado Exatamente, também. não é adequada. É o inverso, né? Exatamente, é o que a gente chama de traje esportivo. Às vezes é traje esportivo. Mas esse casual, ele é um traje esporte, ele não é esportivo. Então, ele não é a bermuda, ele não é o traje de correr. Só pra gente entender um pouquinho melhor, assim, tem determinadas siglas, né? Que nem o casual é o quê? O traje fino, o social. Vamos explicar um pouquinho para as pessoas, tá, Gilda? então vamos pegar o convencionado pelo Itamaraty, que a gente fica mais fácil. Tem o evento de gala ou rigor. Então, para nós é o vestido longo, salto alto, bolsas pequenas, é aquilo que a gente conhece bem. E para os homens, fraque, casaca ou smoking. Pronto. Então, o evento elitizadíssimo. Depois nós temos o social. É o terno escuro para o homem, camisa branca, sempre branca. Terno escuro. Terno escuro. Tá, o terno escuro ele é muito bom, porque você pode usar de manhã, de tarde e de noite. E o terno claro você usa só até as 18 horas. À noite certo? não à noite convém. Em hipótese nenhuma. Tá? Nem pensar, que seria o código errado. Então, esse social é para evento elitizado também, mas que não peça o traje de gala. Certo? A mulher, ela acompanha o traje do homem com vestido fino. Para nós é mais versátil. Né? Porque você pode usar o longuete, você pode usar... mas não é o traje de gala. Você não pode precisa ser um vestido longo. Não pode ser um precisa, vestido não. até o joelho. Pode ser o longuete que está entrando agora, né? Todo vapor. Também diz que vai ser alguma coisa importante aí no próximo inverno. Então, mas é necessário uma meia calça? Sim, não é sandália. É exatamente. isso que eu ia te perguntar. Não é sandália, é um sapato fechado. É um sapato fechado, meia calça. Então, é uma roupa fina. Então, eu preciso de um vestido que ele tenha mangas ou não necessariamente? Se não tiver manga, não há problema nenhum, certo? Ele pode ser um vestido sem manga, mas sempre com uma echarpe, sempre com um casaquinho. Cobrindo um pouco os ombros. Pelo menos para entrar e para sair, certo? Daquele lugar. Então, o social é um evento que não pede gala, mas ele é um evento elitizado. São aqueles casamentos que a gente vai, não é verdade? Que você não está de fraque, porque você é convidado. Depois tem o passeio completo. O passeio completo, o homem pode ir de terno claro, desde que seja até as 18 horas. Essa regra é sempre, né? É sempre. A camisa não precisa ser mais branca, ela pode ser uma camisa xadrezinha, listadinha, gravata discreta, combinando sempre. E a mulher, ela já cai no terninho perfeito, sem problema nenhum. Ela fica com uma roupa... pode ser um tailleur Pode ser um tailleur também, certo? Perfeitamente. Então, é um almoço, certo? E aí cabe a sandália? Aí você pode colocar sandália, sem problema nenhum. Depois, o passeio, perdeu-se a gravata. O passeio, então, o homem pode usar blazer. Aliás, os homens podiam, né, usar mais blazer. Eles ficam tão charmosos, eu particularmente gosto muito. Nossa, eu gosto muito, sabe? Então, eu falei, se vocês soubessem como vocês ficam chiques. Como fica elegante, né? Exatamente. E charmosos com blazer, usariam mais blazers, tá? Então, seria isso uma regra para todos. E aí, eles podem usar... Só que aí não precisa da gravata. Não precisa da gravata. Caiu a gravata, não é passeio completo, é passeio. Mas a calça pode ser de uma outra cor? Pode ser sarja, pode ser jeans, não? Não, o jeans já cai, na realidade, para o esporte. Tá. Mesmo com blazer. Mesmo com blazer? Jeans, tênis, sapatênis, camiseta, etc. já cai para o esporte. E o esportivo é traje para a prática de esporte. Então, aí sim, é a bermuda, é o maiô para nadar, é a sunga. Então, a gente tem 6, né, categorias aí de traje. O esporte fino, na realidade, ele não existia. Tem muitos, na verdade, tem convites de casamento que a gente vê. E esporte fino. E você fica numa dúvida danada. Eu me lembro uma vez que eu recebi um convite e estava lá, esporte fino. Eu falei, eu vou telefonar para saber direito o que é. Porque ninguém entende direito o que é. Exatamente, eu sei esporte fino. E aí a pessoa falou, nossa, você trabalha tanto com isso, você não sabe o que é esporte fino? Eu falei, não estou em dúvida. Ela falou assim, longo, lógico. Eu falei, mas a única coisa que não seria longo, na verdade. Então... estava inadequado o termo. O esporte fino surgiu na década de 60 em Brasília, que praticamente estava começando a cidade, ninguém praticamente morava lá ainda, e tinha problema de água, de secura, etc. Então, o pessoal que morava em hotel, chegava com aquele calor imenso e colocava bermuda. E as embaixadas estavam se instalando.
certo? E então o brasileiro pegava a bermuda e já ia de bermuda, só para tomar um Vandoner, que é aquele vinho de honra que eles abrem a embaixada. Aí eles começaram a mandar os convites para nós. Esporte, vírgula, mas fino. Pode vir esporte, mas não precisa vir. Aí pegou-se o esporte fino. O esporte fino é o passeio, com blazer ou sem blazer, etc. Ele não precisa ter o terno. Ou seja, não é nem um pouco, não é adequado para colocar num convite de casamento. De casamento, então de jeito nenhum, porque não é esporte. Não existe esporte fino. O que é esporte fino? Uma bermuda de seda pura? E então mulher acho que fica mais confusa, né, Gilda? O que é esporte fino para mulher? Eu nem sei o que eu vou quando é esporte fino. Eu fico muito atrapalhada. Porque você não sabe o que a pessoa está pensando do outro lado, né? Então... É um termo que devia morrer. Mas não morreu, está aí na sociedade. Então, ele é o passeio. Certo? É um passeio em ordem, etc. Não cai no esporte, não é o jeans em hipótese nenhuma, mas não precisa obrigatoriamente do terno. Mas eu colocaria o blazer. Aliás, sou adepta do blazer. Né? Eu também. Agora a gente está falando um pouquinho sobre vestimentas. Eu queria que a gente abordasse, já que a gente tocou no assunto do celular, dessa parte digital. Existe, na verdade, algumas regras que você realmente deve cumprir, abreviaturas de palavras, isso deve ser evitado. Como é que funciona, Gilda? Olha, tem. Inclusive é chamado aqui de net etiqueta, certo? Etiqueta da internet, né? Já tem, então. Etiqueta, exatamente. Que vem do francês netiquette, certo? Netiquette. Então, justamente eles falam o seguinte: evite tudo que as pessoas podem interpretar mal. Porque às vezes, aqui para nós, você sabe que o SDS é saudações, o ABS é abraços, etc. Mas meu pai e minha mãe nem sabem. Se eles olharem aquilo lá, eles vão ficar pensando o que é. Veio outro vocabulário completamente diferente, outro idioma. Mas tem outras pessoas de outros lugares, não pode vir alguém de Portugal, da Espanha, que não conhece aquela abreviação, aquela abreviação. E pode significar alguma coisa diferente. Isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Viu? Então, todo mundo que escrever na internet, saúda o interlocutor, em primeiro lugar. Olá, não precisa mais do que isso, certo? Então você cumprimenta alguém. Põe o texto, porque você está num ambiente corporativo, você não está conversando com amigos, né, sabe, íntimos. E é necessário, na hora de você colocar o texto, colocar uma certa formalidade, senhor, senhorita? Depende do quem você está falando. De tratamentos? Depende de quem você está falando. Então, você está falando com um cliente, você não tem intimidade, senhor e senhora. Se por um acaso você não está, mas é aquele cliente que já virou amigo, não, você pode falar perfeitamente bem. Você, certo? Você é uma forma de tratamento normal aqui, um pouco mais íntima. Então pode, mas objetivo, claro, certo? Então qual é aquele recado? É aquele. Terminou, assina, despede, né? A gente pode mandar um beijo porque você está mais íntima que da pessoa. Mas eu normalmente mando abraços e assino com todos os meus contatos, que se a pessoa quiser falar comigo, ela fala muito mais depressa, muito mais rápido. Não precisa procurar o seu contato. Exatamente, muito lugar, mais rápido. Né? Então tem que tomar muito cuidado. E outro cuidado que eu tenho muito medo é cuidado com corrente embaixo. Mas não é corrente que eu estou falando, daquelas que eu envio, mas é você me enviar um e-mail, eu enviar para outra pessoa, para outra, de repente encaminha para o cliente. E aí vão 3, 4 assuntos embaixo, que todos têm o mesmo foco, mas às vezes tem alguma coisa que não era para falar. Pronto, aí, certo, atrapalha o negócio, não otimiza o resultado de jeito nenhum. Então tem que tomar cuidado mesmo, viu? Isso daí eu acho que serve para tudo. O Facebook é um pouquinho mais informal, né? Mas mesmo assim no Facebook você tem pessoas tem muita gente de várias áreas, exata. Aí a gente não pode esquecer isso. De repente a pessoa coloca uma foto, né, que não é adequada. Você tem que pensar quem são as pessoas que você adicionou como amigo, né? Dizem aí que já teve muita gente que perdeu o emprego por foto inadequada em praia, em lugares. Mesmo? É verdade. Não sei se é verdade, sabe, porque eu não conheço quem, mas por causa de Facebook invasivo. É difícil, acho que a pessoa precisa ter um pouquinho de bom senso, né, Gilda, pra gente estabelecer o que é adequado e o que não é, Exatamente, bom senso, você falou a palavra corretíssima. Agora, quando a gente fala em termos de comportamento, você lida com cerimonial e a gente pode abordar temas de pessoas que vêm de outros países. Eu imagino que você tenha muitas histórias para contar pra gente de algumas gafes que as pessoas cometem. Como a gente faz, né? Na hora de receber alguém, né? Hoje mesmo eu estava trabalhando e fazendo um treinamento para visitas oficiais, recepção de visitas oficiais. E a gente abordou várias gafes. Eu estava me lembrando, quando eu comecei minha vida, isso já nos idos, eu estou com 25 anos de mercado. Então, na realidade, há tempos atrás. Então, a gente não conhecia muito isso, porque cerimonial e protocolo, ele existe desde 1972 aqui no Brasil como decreto.
Está ultrapassada, defasada, porque de 72 para hoje, você sabe que... Mas eu me lembro, no meu começo de vida, que veio uma comitiva indiana para cá. E nós alegríssimos. Então, na realidade, os indianos, você sabe que 3% da população viaja, é dividido em castas, então é um povo mais difícil. E naquela época, então, vinham muito menos. Então, seria um negócio completamente diferente. Vai almoçar no Boi na Brasa. A vaca é sagrada, sabe? Então... eles têm arrepio, na realidade, até com o cheiro da carne e tudo mais. E o que você fala para a pessoa na hora? Olha, aqui tem um buffet de salada, por favor, sirva, a gente errou. O que você fala na hora? Então, gafes existem, assim, centenas, na realidade, nesse tipo. De cumprimentar, eu me lembro de um caso também, isso é bem rápido, de um empresário que estava negociando com o mundo árabe. E eles são morosos nas decisões, então ele estava vendendo um maquinário e... eles iam para a Arábia Saudita, eles vinham para cá, eles iam para lá, eles vinham para cá. Depois de quase 9 meses, um parto. Decidiu-se, ponto final. Então, vai estar agora, e foi para fechar o negócio, ia ser lá. Quando ele desceu, a comitiva nossa brasileira estava descendo do avião, viu que não só o pessoal da empresa estava junto, mas eles levaram a família, o que é raríssimo. Você sabe que a mulher, a árabe é raro. Ele falou, nossa, agora nós já estamos íntimos, olha que maravilha. E quando ele desceu, ele cumprimentou. Então ele estendeu a mão para a senhora que estava lá dentro. Ela não estendeu a mão, ele esqueceu completamente desse hábito, ficou completamente desatinado, aí bateu nela. Ai, desculpe, mas muito desculpas mesmo, na realidade, porque eu esqueci, porque lá no Brasil a gente pode, etc. Aí o toque foi altamente prejudicial para os negócios. Foi pior do que ele voltou. Não teve mais negócio, acabou cancelado na hora, 9 meses de trabalho, investimento de 2 empresas dos 2 lados, etc. Como eles tinham muito interesse, eles começaram de novo com os novos interlocutores. Então, houve a negociação mais 9 meses, imagina o prejuízo. E o brasileiro, na segunda vez que encontra, ele já quer abraçar, ele estende os bracinhos e já vai em direção, como aconteceu no aeroporto de Guarulhos. Eles estenderam o bracinho e foram em direção aos alemães. E eles acharam que os brasileiros estavam indo para alguém que estava atrás. Nunca pensaram que era. Eles se afastaram, sabe? Eles passam, parecia cena de, sabe, videocassetada. Achando que fosse abraçar alguém que estivesse atrás. Porque nunca pensaram que era eles, aquilo tão infusível, os bracinhos, etc. Então assusta, na realidade, né? Entendi. A pessoa fica sem entender por que você está se comportando dessa forma. Mundialmente falando, tá? Embora tenha outras formas de cumprimento, que tem a reverência, tem namastê, tem vários, na realidade, de outros povos, mas internacionalmente o aperto de mão é o correto. Certo. Então, se não conhece direito a pessoa, é o aperto de mão. E depois, o desenvolver dessa amizade ou dessas tratativas de negócio vai te permitir chegar a outro ponto. Mas não existe, em hipótese nenhuma, o brasileiro é muito efusivo, ele já quer beijar no término do primeiro relacionamento, né? Acabou a conversa, você acabou de conhecer a pessoa. Beijinho, certo? Então, e isso não é correto, mas em lugar nenhum. Então, aperto de mão. Depois, com desenvolver, pode existir o abraço, mas o abraço ele não revela mais negócio, ele já revela uma amizade. O beijo ele já revela intimidade. Então é diferente. Abraço é uma amizade? É uma amizade já. Então é um negócio que já está indo. Então, certo, às vezes não é nem um abraço, é aquele, sabe, de você cumprimentar a pessoa e colocar a mão nela, etc. É um meio abraço. Então, é amizade. O beijo já é intimidade, tanto que a gente beija pais, mães, marido, namorado, etc. Então, existe um limite. E os outros povos, mesmo que fazem a reverência feita oriental, Tailândia, Índia, que fazem o namastê, eles usam aperto de mão. Tá? Então aperto de mão, a gente poderia dizer que não há restrição nenhuma. Não há restrição nenhuma. Se você não erra. Não erra, em hipótese nenhuma. Agora, logicamente, se o convidado chegou e você vai apertar a mão dele, certo? Porque você está sabendo, e ele vem, porque ele já estudou os hábitos do Brasil, porque isso acontece muito, ele já leu. Porque às vezes a gente se prepara e eles se preparam, exatamente, ao contrário, para conhecer a gente.
e eles vêm e querem beijar, você não vai falar, não, vamos recusar, hipótese nenhuma. Fica deselegante, porque já né? Então, se partir daquela outra pessoa, mas você receber alguém, sempre aperto de mãos. E aí você diz, quando tem uma intimidade, a gente já tem um beijo. Mas é um beijo, são 2, 3, existe Virou uma aqui, regra? não tem. Porque Virou é chato, aqui. você vai cumprimentar uma pessoa, ela te Você dá um acaba beijo. quase beijando na boca da você pessoa, dá um né? rosto, outro não Você dá. erra. Então, é 1 aqui, 2 no Rio de Janeiro, tem lugares que é 3, depois falam que é 4 para não morar com a sogra, não tem umas Nossa. histórias assim? Olha, o correto, na realidade, o mais simples é você dar 2 beijos. Porque se você dá um só, a pessoa pode tentar dar 2 e acaba batendo o rosto nela. Então, 2 beijos, pronto, acabou. E é gostoso, é um toque gostoso, é um toque de amizade, de intimidade que você tem. Mas não é toque de negócios. Tá, toque de negócio seria realmente aperto de mão. um aperto de mão. E daí pra gente, você poderia dar algumas outras dicas pra gente, Gilda, em relação a esse comportamento empresarial, pra gente finalizar esse assunto? Tá. O que deve ser evitado no Certo. ambiente de trabalho? Falar em voz alta, aquelas conversinhas nos corredores, enfim. Perfeito, até você tocou em algumas coisas que são muito importantes. Não seja abusivo, certo? Então não fale em voz alta em hipótese nenhuma. Espere as pessoas entrarem no elevador, ou espere, se você for entrar, as pessoas saírem, porque elas ficam trombando na porta do elevador. Então, existe a regra do elevador também. Se você vai entrar, tem gente saindo, você aguarda. Se você vai sair, tem gente que vai entrar, você sai primeiro. Não masque chiclete, certo? Fazer bola com chiclete, então, é terrível, certo? Não coloque as mãos na cintura, não fique de braços cruzados. Mãos na cintura é um sinal de impaciência da pessoa? E em outros povos, Argentina, México, é de afronta. Quando você põe a mão na cintura, é sinal que você está bravo com alguém, sabe? Como se você fosse agredir. Então, ele pode ser muito ofensivo. O braço cruzado também, certo? É como se você estivesse fechando para alguém, também é muito feio. Então, a postura é muito importante, a voz é muito importante. E o celular, bendito celular. Cuidado com o que você vai conversar também com o celular. Ninguém precisa ficar sabendo, não é verdade? De intimidade sua. É verdade, porque às vezes você está numa empresa onde você tem um ambiente com várias pessoas no mesmo local, e aí um atende o celular, você acaba sabendo da intimidade do outro, da vida pessoal. A vida pessoal. Outro dia tinha um que falava assim, imposto de renda não me pega. Sabe uma coisa assim? Eu falei, ele vai declarar o imposto de renda aqui para todo mundo ficar. E eu fui ficando aflita, na realidade, sabe? Com a aflição que ele estava e com a altura da voz. Não acaba precisa interferindo, saber. né? Também, lógico. Na parte profissional, né? Então, tudo que invada as pessoas, breca, certo? A vida é sua. Então, não tem necessidade, em hipótese nenhuma, de invadir. Maravilha. Bom, Gilda, o nosso tempo aqui está acabando. A senhora gostaria de deixar alguma consideração final aí para os nossos telespectadores? Foi um prazer imenso estar aqui. Adorei estar com você, Alessandra. E eu gostaria muito, na realidade, de dizer o seguinte: postura empresarial, certo? A postura é tudo. Você vai ter segurança com isso e vai conquistar novos amigos. Dessa forma, vitória. Sucesso para todos. Muito obrigada, viu, Obrigada Gilda? a vocês. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.